Olá, vamos começar a nossa quarta aula sobre fenomenologia e nós estamos neste momento tratando da fenomenologia em Rússia, do projeto da fenomenologia como crítica da razão, como ciência universal do ser e ciência transcendental da subjetividade anônima, aquilo que em Russell, na obra Crises, ele chama de mundo da vida. Bem, nós iremos retomar um pouquinho esta questão da posição crítica de Russell em relação às ciências positivas. No projeto de Russell, a fenomenologia, como ciência universal e fundamental, ela serviria para reposicionar ou redimensionar as próprias ciências particulares e positivas. Bem, nós vamos partir, como eu disse hoje, de uma fala de Russell nessa obra chamada A Crise das Ciências Europeias e a Fenomenologia Transcendental. Nós vamos usar simplesmente o título Crises para se referir a essa obra. Em Crises, Russell irá realizar uma crítica por ele considerada séria e muito necessária às ciências positivas. Esta crítica não ataca a cientificidade das ciências, nem põe em questão a correção das suas realizações metódicas. O ponto da crítica de Russell diz respeito antes ao que a ciência em geral tinha significado e pode significar para a existência humana. Então, prestemos muita atenção. A crítica de Russell não se refere nem aos resultados das ciências, nem se refere à sua própria cientificidade, ou à correção das suas realizações metódicas. Não se trata, portanto, de uma crítica puramente epistemológica. Trata-se antes de uma crítica mais fundamental, a saber, sobre o significado da ciência em geral para a existência humana. Este é o ponto que preocupava Russell nesta obra A Crises. Russell adverte uma inversão na apreciação geral das ciências, que aconteceu na virada do século XIX para o XX. Eu vou citar a obra Crise, tal como uma citação tirada da página 3 da edição da editora Forense. Diz assim: a exclusividade com que, na segunda metade do século XIX, toda a visão de mundo do homem moderno se deixou determinar pelas ciências positivas e cegar pela prosperity a elas devida, significou um virar as costas às questões que são as decisivas para uma humanidade genuína. Meras ciências de fatos fazem meros homens de fatos. Até aqui a citação de Russell. Então vejamos bem, Russell identifica na virada do século XIX para o XX uma inversão na apreciação geral das ciências. A partir desse momento histórico, a visão de mundo do homem moderno passou a ser determinada pelas ciências positivas. Isto é, as ciências particulares
ciências que se restringem àquilo que já está posto, desvelado, pré-jacente para a investigação, para a pesquisa objetiva. E a visão de mundo do homem moderno passa a sofrer de uma cegueira. Essa cegueira, Russell identifica na palavra prosperity. Ele coloca em inglês. Ou seja, uma cegueira que está em torno da prosperidade, do progresso. Seguir a tendência desta civilização científico-tecnológica e sua ânsia pela prosperidade, pelo progresso, diríamos unidimensional, é para Russell um perigo. Por quê? Porque o homem vira as costas às questões que são as decisivas para uma humanidade genuína. Questões que não podem ser respondidas através de soluções científico-positivas e nem de soluções técnicas, tecnológicas. As questões decisivas para uma humanidade genuína. Aquilo que antes, no final das meditações cartesianas, no epílogo, ele chama de questões de sentido. Questões de sentido, que a fenomenologia, elas não excluiriam essas questões de sentido, mas acolheriam essas questões de sentido em seu projeto de ser uma ciência universal e fundamental. Questões de sentido, questões referentes às essências e aos sentidos de ser. Mas a partir da virada do século XIX para o século XX, o homem moderno passou a seguir essa tendência e se basear apenas em ciências de fatos. Ninguém nega a importância das ciências de fatos. O problema para a Rússia é que essas ciências se tornem exclusividade. Ou seja, que o homem vire as costas para o pensamento do sentido. Né? Essa última frase dessa citação é importante. Russell diz assim: meras ciências de fatos fazem meros homens de fatos. Então, os homens se constituem a si mesmos de acordo com a concepção que eles têm do saber. Se eles têm como escopo meras ciências de fatos, também vão se constituir meramente como homens de fatos. Ou seja, como homens que não se interrogam sobre sobre os sentidos, que não se interrogam sobre o sentido de ser, poderíamos dizer assim. Então, esse é um ponto importante da crítica de Russell. Nós seguimos no nosso comentário. Assim, as questões prementes, isto é, as questões acerca do sentido ou da ausência de sentido de toda esta existência humana, diz Russell, ficaram abandonadas. O homem apenas aprendeu a dominar mais e mais as coisas nas suas particularidades, mas se tornou desamparado no todo. Com tanto conhecimento de fatos, o homem já não tem olhos para a essência e o sentido dos seres. Com tanta informação, já não tem olhos para as formas dos seres. A ciência do ser já não faz mais sentido para este homem de fatos, que cultiva apenas ciências de fatos.
o ideal de uma filosofia universal que surgiu no início da modernidade fracassou. A crítica da razão estava intrinsecamente conexa com a ciência do ser doente, ou, se quisermos, do ser dos seres. Citando Russell, na mesma Crise, página 8, Russell diz: se é a razão cognoscente que determina aquilo que é o ente, serão separáveis a razão e o ente? Então, a filosofia moderna, com seu ideal de ciência universal, ela se torna crítica da razão e ciência do ser. Né? Então, ambas as coisas estão coordenadas. Né? O acesso ao ser, ao o que é o ente, né, se determina pela razão cognoscente. Por isso, a filosofia moderna, em grande medida, precisa ser uma crítica da razão. A fenomenologia no projeto russeliano, ela se apresenta também como uma crítica da razão, mas não uma mera crítica no sentido de uma teoria do conhecimento puro e simples, mas de sondar esse nexo entre a razão e o ser, entre a razão e aquilo que é o ente, entre a razão e a realidade, a efetividade. Este projeto de ciência universal sucumbiu. O ideal de uma filosofia universal deu lugar a uma dissolução interna da filosofia nas ciências positivas. Está bem. Russell não faz uma crítica das ciências especializadas no que concerne aos seus resultados teoréticos e práticos, mas no abalo que esta virada exclusiva para o positivo, para os fatos, para o particular, traz ao homem no que concerne ao sentido de verdade. O êxito disso é a radical crise da própria humanidade europeia em todo o sentido de sua vida cultural, em toda a sua existência. Então, Russell detecta que esse projeto da filosofia nascente na modernidade acabou se perdendo à medida em que as ciências foram se dissolvendo da filosofia, foram se soltando da filosofia, se autonomizando, se tornando cada vez mais ciências ontico-positivas, especializadas, objetivas. Não é? Nada contra os resultados e os êxitos das ciências nesse sentido, resultados teoréticos e práticos. No entanto, a questão é o homem deixar de se preocupar com o sentido de verdade, né? Com o sentido de sua própria vida, de sua própria existência. Isso para Russell traz uma profunda crise. Para Russell intencionava aqui, tinha em mente o que ele chama de humanidade europeia, mas nós poderíamos chamar Europa, que não é um conceito geográfico. Aqui se trata de um projeto que guiou o mundo ocidental desde os gregos, um projeto de liberdade, de autonomia através da razão. Esse é o projeto que Russell tem em mente. Então, Russell detecta o pivô desta crise na descrença no papel da razão e, por conseguinte, a não capacidade de o homem prover à sua existência humana individual e geral com um sentido racional. Né? Então, Russell é um pensador que nunca abdicou desse ideal da razão. Né? Ele veio a criticar o modo como o ideal da razão foi assumido no sentido meramente de uma razão científica, de uma razão tecnológica. Nesse sentido,
o racionalismo moderno, no olhar de Husserl, enquanto objetivista, fisicalista, ele não faz jus ao ideal da razão, de uma humanidade que se erga a si mesma autonomamente, tomando o ideal da razão como o seu fio condutor, digamos assim, né? Então, para Husserl, abdicar desse ideal levou o homem a uma incapacidade de prover à sua existência um sentido racional, seja a existência humana individual, seja a existência humana geral. É um ponto importante, né? Que ressalta aqui a preocupação central de Husserl. Husserl entende a filosofia fenomenológica como a retomada do ideal de uma mátesis universalis, ciência do universo, do ente como um todo. Temos essa expressão mátesis universalis, que remonta às origens do espírito moderno, usada no século XVII, que nós temos em mente aqui Descartes, Leibniz. A palavra mátesis tem a sua raiz no grego, né? O verbo mantano, que significa aprender, né? Aprender no sentido de apreender, de captar, de tomar posse daquilo que, de certa maneira, o espírito humano já traz consigo na sua capacidade de conhecimento e de pensamento, conhecimento do real, de pensamento da realidade. Mantano, que é, de certa maneira, um lantano. O verbo lantano no sentido, quer dizer, um não lantano, né? No sentido de um não esquecimento, de um desvelamento. Poderíamos pensar assim. Bem, mátesis, portanto, poderia ser traduzido por uma disciplina, no sentido daquilo que se aprende, tá? Ou uma ciência, no sentido também aqui do saber, né? Do saber. E universalis, isto é, que está voltado para a unitotalidade, né? Então, esse projeto de uma mátesis universalis. Husserl caracteriza, na página 16 da Crise, como uma ciência do universo, do ente como um todo. O universo aqui não tem um sentido apenas físico, né? O universo tem um sentido aqui da totalidade vertida no na unidade. A totalidade do real vertida numa unidade, poderíamos dizer assim, né? Husserl usa também a expressão ente como um todo, né? O todo do ente. Bem, foi este ideal que deu origem à filosofia moderna e de quebra às ciências positivas que se desenvolveram na modernidade. Mas a ciência matemática da natureza se perdeu deste ideal e sucumbiu à tecnicização. Na página 36 de Crise, Husserl critica esta tecnicização da ciência matemática da natureza. A concepção de método nas ciências modernas sofrem desta tendência de se perder numa união com a tecnicização. É o que vemos também na página 38. Com isso, o mundo da vida acaba substruído por idealidades, né? Ao mesmo tempo que a ciência se tecniciza, né, ela também substitui o mundo da vida por idealidades, diz Husserl.
né? Quer dizer, coloca como fundamento de tudo, não o mundo da vida em toda a sua pregnância concreta, mas sim idealidades. Perde-se a capacidade do ver imediato, do ver desnudo. Né? Ein schlichtes Sehen é a expressão que Russell usa muitas vezes, um simples ver. Né? Aquilo que os antigos chamavam de simplex apprehension, uma simples apreensão. Ou também de intuição. Né? Perde-se a capacidade desse ver imediato. Russell adverte. Vou citar agora a crise na página 41. Diz Russell: a roupagem de ideias da matemática e ciência matemática da natureza, ou a das teorias simbólico-matemáticas, abrange tudo aquilo, roupagem dos símbolos, que para os cientistas, assim como para os homens instruídos, substitui o mundo da vida e o mascara com a natureza objetivamente efetiva e verdadeira. A roupagem das ideias faz com que tomemos por verdadeiro ser aquilo que é um método. Então, vejamos, né? Em vez do contato desnudo com o mundo da vida, nós passamos a nos revestir de teorias simbólico-matemáticas, nos revestir da roupagem dos símbolos e assim de perder o contato intuitivo, imediato com o mundo da vida. Então, nós passamos a considerar a natureza objetivamente efetiva e verdadeira produzida pelo método da ciência matemática da natureza como o ser verdadeiro. Né? O ser verdadeiro, Russell chama de mundo da vida. Né? Aquilo que a natureza objetiva, efetiva das ciências é, por assim dizer, o produto do método de objetificação realizado pelas ciências matemáticas da natureza. Aqui Russell talvez convém trazer um pensamento poético que deixa ressoar esta palavra de Russell de uma maneira bem provocativa. Nós vamos usar aqui uma aproximação entre Russell e a poesia. Trata-se do pensamento poético de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele diz, vou citar aqui da sua obra poética, ele diz o seguinte: o que nós vemos das coisas são as coisas. O essencial é saber ver sem estar a pensar. Mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida, isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. Este é o poema de Fernando Pessoa. Então, Fernando Pessoa diz: o que nós vemos das coisas são as coisas. Você pode dizer, bem, é óbvio que o que vemos das coisas são as coisas. Bom, esta posição poderia ser interpretada como uma espécie de objetivismo ingênuo. Né? Contra isso, se poderia afirmar que o que vemos das coisas são representações, ou melhor, de que nós não conhecemos as coisas elas mesmas, mas nós apenas temos acesso a representações das coisas. No entanto, o poeta diz: o que vemos das coisas são as coisas. Mas isso implica, esse ver das coisas, as coisas, implica um aprender.
Ele diz, o essencial é saber ver. Então, poderíamos dizer que fenomenologia não é outra coisa do que saber ver das coisas, nas coisas, as próprias coisas. Saber ver. Saber ver é algo muito difícil de aprender. O poeta diz saber ver sem estar a pensar. Aquilo que o poeta chama pensar, talvez seria aquilo que nós poderíamos denominar de representar, de calcular, né? De esgotar o pensamento nas representações, ou nos cálculos, ou nos símbolos, no processamento das informações. Saber ver sem estar a pensar é que, no fundo, a meu ver, é pensar, né? Quer dizer, pensar, na verdade, é ver. É inteligir, é ver. A fenomenologia é pensamento no sentido de ver, visão, de intelecção. Mas pensar no sentido de ver, inteligir, é uma coisa muito difícil. Por isso o poeta diz, mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida. A alma vestida de símbolos abstratos, né? De símbolos matemático-técnicos. Ele diz, mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida, exige um estudo profundo. Esse estudo profundo quer dizer aquele que vê simplesmente a superficialidade e nessa superficialidade do real, a profundidade da realidade. Mas isso implica uma aprendizagem de desaprender, né? Como que desnudar o nosso olhar para ver das coisas as próprias coisas. Bem, talvez seja muito ousado essa aproximação entre a fala de Husserl sobre essa roupagem dos símbolos das ideias matemático-físico-científicas que nos impede o contato desnudo com o mundo da vida, e essa poesia de Fernando Pessoa, que fala da alma vestida, né? Bem, mas não seja permitida essa aproximação. O que Fernando Pessoa chama de pensar é o pensar por símbolos, o representar, o calcular, o transformar as formas dos seres em fórmulas dos raciocínios, o trocar o real e a realidade, o mundo da vida pelo método. É tomar o método do raciocínio pelo verdadeiro ser. Dizendo ao modo de Fernando Pessoa, a fenomenologia seria a aprendizagem do desaprender. Trata-se de um estudo profundo, que consiste, porém, em simplesmente deter-se junto à superfície da realidade e saber ver. Não se trata de pensar com a alma vestida, trata-se de saber ver com a alma desnuda. Para Husserl, a ciência galilaica, origem de toda a ciência matemática da natureza, grande feito moderno, é uma façanha paradoxal. Galileu foi um gênio, sem dúvida, mas um gênio descobridor e encobridor. Assim se pronuncia Husserl na página 42 da obra Crise. Em que sentido o projeto da ciência galilaica ao mesmo tempo descobre e encobre? Husserl vai dizer que a matematização descobriu a natureza idealizada, mas encobriu o mundo da vida.
A fenomenologia, em contrapartida, se empenha por ver simplesmente, imediatamente, aquilo que se oferece como fenômeno de todos os fenômenos, o mundo da vida. O objetivismo fisicalista da ciência é, por um lado, crítico em relação aos seus objetos, mas é ingênuo em relação aos seus fundamentos. A fenomenologia, por seu turno, parece ingênua, porque ela preconiza um retorno ao mundo da vida, às coisas mesmas. No entanto, nesta aparente ingenuidade existe uma posição crítica fundamental. Enquanto que na aparente crítica da ciência, que é uma crítica sem dúvida em relação aos métodos e aos resultados dos métodos objetivos, há uma ingenuidade fundamental também, que é justamente o encobrimento do mundo da vida. A fenomenologia, vista desde esta perspectiva, aparece como correto retorno à simplicidade ingênua da vida. Na página 47 de Crise, Russell se pronuncia assim. Né? Ela aparece como um retorno correto à naivete, à simplicidade ingênua da vida. Sendo que nessa simplicidade ingênua da vida estão escondidos muitos tesouros para o pensamento. Mas ela, a fenomenologia, é uma reflexão radicalmente crítica. Russell diz, na mesma página 47, todo estudo a partir dos fundamentos existenciais é naturalmente crítico. Todo estudo a partir dos fundamentos existenciais, aqui temos aspas nas palavras existenciais, é naturalmente crítico. Aquela preocupação sobre o significado que o saber tem para a existência do homem, para o seu mundo da vida, para as questões decisivas de sentido. Não é? Esta preocupação ela é fundamentalmente crítica. Seguindo, em Russell, a fenomenologia transcendental fenomenológica é um caminhar para o mundo da vida, qual fundo das possibilidades de ser, de constituição dos sentidos dos seres. Então, esse título Mundo da Vida aparece como fundo, ou quem sabe um sem fundo, um abismo das possibilidades de ser. E a fonte originária e o horizonte da constituição dos sentidos dos seres. Esse mundo da vida sofre de anonimia para nós, filhos do progresso das ciências positivas e da técnica a elas congênere. Trata-se de um domínio infinito de validades de ser. A fenomenologia é o caminho do acesso a este mundo da vida, um domínio de fenômenos que permanecem anônimos para nós. Fazer fenomenologia é dar-se conta de quão vasto é o antagonismo entre a vida de uma superfície patente e a vida de uma profundeza latente. Diz ele na página 97 da Crise. Então, nas páginas 88, 89, 90, 96, 97, há indicações que nós estamos colhendo aqui no nosso texto e na nossa fala. Né? A fenomenologia, ela descobre a vastidão desse antagonismo entre a vida de uma superfície patente e a vida de uma profundeza latente. Ela é a abertura desta vastidão. Fenomenologia é desvendar essa dimensão de profundidade da vida, esta dimensão de latência, de ocultamento, de anonimia. A filosofia fenomenológica, ciência universal do ser e fundamental da subjetividade transcendental,
é o empenho por trazer à luz essa dimensão de profundidade. O mundo da vida é o a priori por excelência. Então, nós temos a experiência transcendental desse a priori por excelência, que é o mundo da vida. A fenomenologia se concentra nessa experiência transcendental do a priori do mundo da vida. A fenomenologia é a investigação deste a priori. É uma ciência do como universal da doação prévia do mundo, diz ele na página 119. Então, a fenomenologia não é uma ciência que investiga um quê, um conteúdo, um quid, né? Mas é uma ciência que investiga um qualis, ou seja, um como, um ser assim, como se doa previamente o mundo para a subjetividade, para a consciência. É assim que se configura a fenomenologia em Husserl. Não obstante isso, a fenomenologia é o retorno genuíno à experiência. O empirismo objetivista e cientificista não faz jus ao seu nome de empirismo. Assim como o racionalismo unidimensional, unilateral do cálculo científico não faz jus ao ideal da razão, também o empirismo objetivista e cientificista, sensacionista, esse empirismo ele não faz jus ao seu nome de empirismo. Quer dizer, não faz jus à riqueza da experiência. Ou seja, o empirismo objetivista e cientificista não desvela, antes vela e veda o acesso à experiência genuína, à experiência mais vasta, mais profunda, mais originária que nos é concedida, a experiência da doação do mundo, doação prévia do mundo. A filosofia fenomenológica pretende resgatar a experiência que foi sequestrada pelo empirismo objetivista. Ora, ela visa uma ontologia do mundo da vida puramente como mundo da experiência. Então, o que chamamos de mundo da vida é o mundo da experiência, mas não a experiência mediatizada pelos experimentos, não a experiência processada pelos métodos de objetivação, de quantificação, de mensuração científica. Trata-se antes da experiência primordial, a experiência da doação prévia do mundo, desse a priori. Né? Ora, é justamente este mundo da experiência que possibilita todo o conhecimento objetivo. Não se trata de negar o mundo objetivo que a ciência traz à tona como natureza ou outra coisa. Trata-se de perceber que isso que é apresentado de uma maneira objetiva, ele emerge deste fundo abismo da experiência, do mundo da experiência, que é o próprio mundo da vida. Na página 183, Husserl diz: a simples experiência em que o mundo da vida é dado é o fundamento último de todo conhecimento objetivo. Vou ler novamente. A simples experiência em que o mundo da vida é dado
é o fundamento último de todo conhecimento objetivo. O empirismo dos dados para Husserl é incapaz de nos deixar e fazer acessar a experiência primordial, a experiência do mundo da vida. Ele desconhece a experiência transcendental do mundo da vida. Então, Husserl vai falar de uma experiência transcendental, uma experiência do a priori do mundo da vida. A fenomenologia é o caminho de acesso à subjetividade absoluta que se dá numa vida transcendental de permanente constituição do mundo. Então, essa dimensão de profundidade, Husserl chama de subjetividade absoluta. Não é? Essa subjetividade que é vida. Não é uma estrutura lógica. É uma subjetividade que é vida transcendental, que está operando continuamente a constituição do mundo. Para Husserl, somente na sondagem deste fundo abismo de constituição do mundo, em que se dá a gênese de todo o sentido, de toda a validade de ser dos seres, é que se realiza o escopo da filosofia enquanto ontologia ou da ciência universal concreta do ser. Então nós falamos até agora dessa fenomenologia enquanto método da filosofia entendida como ontologia ou ciência universal do ser, que inclui naturalmente uma crítica da razão. Nós falamos disso expondo essa perspectiva da fenomenologia husserliana. Na próxima aula vamos falar de fenomenologia e ontologia em Heidegger. Muito obrigado, até a próxima.